Om Sadashivat Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namaste. Welcome to our webinar. Nós estamos ainda no capítulo 2, nós vimos no verso 56, que é um verso, né, muito importante, né, que Arjuna faz aquela pergunta a Krishna a respeito dos benefícios, né, como é que o Jnani ele experimenta si e experimenta o mundo ao seu redor, né, qual é a vantagem, né, porque a gente não quer ficar aqui, né, estudando Gita simplesmente para obter conhecimento acadêmico, né? Então, nós estamos interessados em quê? Nós estamos interessados, muito bem-vindo, Renato, bom te ver de volta. Nós estamos interessados no conhecimento que transforme, né, o indivíduo, transforme o modo qual nós experimentamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. A gente não está interessado em filosofia ou conhecimento puramente acadêmico, né? Então, Arjuna, né, muito sabiamente, ele quer saber exatamente quais são os benefícios. Ele procura saber como o Jnani se comporta, como ele fala, como ele anda, como ele age, né, e etc., né, o comportamento de um Jnani. E, naturalmente, Krishna respondeu, não especificamente como uma lista daquilo que ele faz, como ações ou palavras, né, mas ele se comporta de modo satisfeito por si e consigo mesmo, né? E ele acrescenta que ele se comporta sempre de modo satisfeito por si e consigo, porque ele abandona, né? Ele não, a palavra usada no verso era ele simplesmente desiste dos desejos na medida que os desejos ocorrem, né? Os desejos eles são depositados no nosso corpo causal, como nós sabemos, né? Essa ignorância sem início, ela é depositada no corpo macrocósmico causal, a mente global do planeta, digamos assim, né? Mente coletiva, e ela se manifesta, né, a cada alma individual em nossa mente consciente, né? No nosso corpo sutil, na nossa mente do acordado, né? Ele se manifesta como um desejo, né, ou uma aversão, um desejo de haver, manter, ou de evitar, ou de fugir, né? Então, essas energias, elas vão criar a problemática, né? Essa condição muito difícil do Jiva Atma vivendo em Mithya, né? Que é o único local no qual o Jiva Atma realmente pode experimentar a dualidade, né? Então, ele é feliz, é contente, é satisfeito por si e consigo, e ele faz isso porque ele já possui a força e a discriminação de desistir dos desejos, daquelas ideias lindas, maravilhosas, né? Que fundamentalmente elas são auto-insultantes e auto-limitantes, né? Quando a mente nos diz, eu preciso disso e disso e daquilo, e essas não são simplesmente desejos ou necessidades genuínas, são necessidades emocionais, né? Mentais, de que eu preciso disso, disso, daquilo, sem o qual eu sou totalmente, né, infeliz, né, miserável, né? Então, essas declarações, que nada mais são do que os desejos positivos e os desejos negativos, né, as aversões, os medos, né, quando eles aparecem, o Jnani, ele simplesmente ele não dá bola, né, para usar essa expressão muito corriqueira do português, ele não dá bola, né? Ele simplesmente deixa passar, né?
ele não dá energia, não energiza, não engaja, né? Não parte, né? Pega esse desejo e pum, e começa a viver movido por esse desejo. Não, o Yang é aquele com uma força e uma discriminação capaz de desistir, de não enganjar esse desejo. Então, foi o modo qual o Krishna, né, ele apresentou a resposta, né, a elaboração daquele verso ali, né? Aí o verso seguinte foi um verso muito bacana, acho que foi o 56, né? Que ele diz que aquele que está livre do desejo e do medo, né, até mesmo no meio dos prazeres sensoriais da vida, então é uma colocação ainda mais profunda, né? Ele diz, aquele que está livre do desejo, né? O foco aqui é no desejo, né? Até mesmo nos momentos de grandes gratificações sensoriais. Então, imagine que você está vivendo e o meio ambiente, né, a sua experiência de vida te propicia muitos prazeres sensoriais, mas o indivíduo ele é livre daquilo, ele não depende daquilo, ele não cria um vínculo de dependência e de apego àqueles prazeres sensoriais, que é uma forma de punha, que o sistema Ishvara lhe proporciona. Ele simplesmente desfruta do prazer sem grande excitação, compreendendo que aquilo é simplesmente mithya, né? E que realmente não pode acrescentar nada a ele ou ela, né? Então, ele é livre, até mesmo no meio do desfrute dos prazeres, né? Esta mente, então, não se perturba com os problemas e não cai no apego e dependência, né? E aí ele vai, medo, raiva, todas aquelas condições mentais, emocionais, psicológicas do samsari, né? Então, este indivíduo é um sábio cujo conhecimento foi firmemente, né, internalizado e retido. É um sábio de conhecimento firme, um conhecimento que não é sujeito ao esquecimento, né? É uma expressão, né, brasileira, eu acho que talvez ela seja mais recente, ela não é sujeita aos apagões, né? Não, eu tenho autoconhecimento, mas eu tenho os apagões, né, muito frequentes às vezes, né, e muito profundos, né? Então, ele quer saber o modo qual, né, o Yanni ele vai interagir e experimentar e permanecendo livre e independente de suas experiências, né? Então, mais ou menos isso foi o desdobramento da nossa última aula, que foi a elaboração, a exposição do verso 55, né? Então, nós iniciamos hoje do verso 56, que naturalmente o Swami Paramarthananda ele inicia com um outro recap, né, uma outra summary, no qual ele sempre nos oferece algumas repetições, mas alguns ângulos, né, de compreensão que muitas vezes são importantes. Como nós sabemos, os ensinamentos do Vedanta são relativamente simples e não são muitos, né? Mas eles precisam ser apresentados repetidamente dentro de conceitos, de contextos diversos, entendeu? Com palavras, com ângulos, com exemplos, né? Porque aí ele vai clicando e essa visão vedântica, essa compreensão e essa assimilação, ela vai se desenvolvendo, porque nós estamos aqui tratando de um conhecimento puramente acadêmico. Se fosse conhecimento acadêmico, as pessoas teriam direito e razão de dizer, não, eu não vou fazer o Gita porque eu já fiz 4 anos atrás com o professor Arlindo. Então, não é uma questão de acumulação, de acúmulo de conhecimento acadêmico, né? Mas é transformação do indivíduo, né? Permitindo que esse ensinamento possa, a nível mais profundo, passar por mim e me transformar, né? É aquela história. Quantas vezes eu passei pelo Gita, Swami Shri Mayananda, ele pergunta ao discípulo, tudo bem, você passou pelo Gita já diversas vezes, portanto, você não está interessado no Gita, mas me diga uma coisa, quantas vezes o Gita passou por você? Né? Quando o Gita realmente passa por nós, ele produz a sua mágica, né? Ele causa essa transformação, esta força, esse equilíbrio, essa sabedoria espiritual
que nos permite viver no mundo, mas ainda assim livre dos apegos, dependências e todas as dores, né, chamadas, né, a condição humana samsara, né? Então, nós vamos elaborar um pouco, nós vamos ver um pouco este summary, né, esta recap do Swami Paramarthananda, né? Como tal pessoa se comporta em sua vida, dependendo das diferentes ocasiões, né? Qual é a resposta que ele dá e qual é a diferença entre a resposta dele e uma resposta de um samsari comum, né? Em suma, ele quer saber exatamente qual é o benefício do Gita, né? Ele não está interessado simplesmente em estudá-lo academicamente, como nós vimos. Ok. Esta é a pergunta de Arjuna, para a qual Krishna começa a sua resposta desde o verso 55 que nós já vimos, né? E ele vai continuar por diversos outros versos, né? E isso vai até o final do capítulo 2. Então, nós temos diversos versos que serão desdobramentos deste mesmo conceito, entendeu? Qual é o benefício do autoconhecimento? Que é um tema importantíssimo e que ele aparece em todos os textos do Vedanta. Porque senão o indivíduo vai pensar que é simplesmente um ensinamento, ou uma filosofia, ou um conhecimento teórico como qualquer outro, né? Esta porção muito importante do Bhagavad Gita, uma porção, aqui no final deste parágrafo, o Swamiji fala, é uma porção muito, né, a porção Chitta Pranya do Bhagavad Gita, né, que é a conversão do conhecimento, né, intelectual em força, né, em conhecimento bem internalizado, força, saúde mental, emocional, é uma porção muito importante. É tão importante que vale a pena ser memorizada, né? Mas ser memorizada no sentido de não ser esquecida, né? Eu coloquei aqui uma edição dizendo assim, não ser esquecida, né? Vale a pena memorizar ou vale a pena não esquecer, é um conhecimento firme, uma compreensão firme. O que é uma compreensão firme? É uma compreensão não sujeita aos apagões, aos esquecimentos, né? Às confusões, né? Então, este conhecimento a respeito, né, desta conversão do conhecimento teórico, intelectual, acadêmico, em conhecimento direto, né, que produz esta força, esse equilíbrio, esta sabedoria, né, é muito importante. E esta porção, que começa do verso 55 e vai até o final do capítulo 2, ele sugere que vale a pena ser estudada até que ela seja muito bem retida, livre dos esquecimentos, tá? Nós vimos também que o indivíduo chega neste conhecimento firme, livre de esquecimento, né? que é o Sthira Pranya, passando por dois estágios, né? O primeiro estágio é o Karma Yoga, que é aquele estilo de vida, né, religioso e espiritual, né? Na dualidade, né, compreendendo o Criador, né, muito embora nós sabemos já, e nós vamos poder analisar tudo isso durante o nosso seminário do Mandukya, né? Muito embora Ishvara também seja Mithya, esse relacionamento entre o Jiva Mithya e o Ishvara Mithya é importantíssimo no desenvolvimento natural das qualificações que irão permitir ao Jiva Mithya compreender a sua natureza como Jiva Atma, ok? Jiva Atma é Paramatma, né? Jiva Mithya, Jiva Atma. Essa é uma colocação minha aqui neste momento. Portanto, passar pelo Karma Yoga é indispensável para que a gente possa desenvolver essas qualidades. O segundo, naturalmente, né, é compulsório para aqueles que querem a libertação final. Qual é? O segundo é o Vedanta, que é o Jnana Yoga do Vedanta, que é Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Aqui ele coloca, tecnicamente, esse segundo estágio é conhecido como Shravana and Manana, sobre o qual nós elaboraremos muito mais, né, nos versos seguintes, né? É uma investigação do Vedanta que revela
né, a real natureza do indivíduo, que permite à natureza inferior ou secundária do jiva viver da perspectiva do conhecimento da minha natureza superior, né, de tal modo que a minha natureza inferior ela se torna imunizada contra os choques, né, a imprevisibilidade, os choques, as crises, né, as dificuldades, as dores e os prazeres também, né, desta ordem inferior chamada Mithya. Você entende, Sidney? Portanto, o Jnana Yoga é compulsório, né? Ele passa pelo Shravana e Manana. O Swamiji ele omite o Nididhyasana, porque o Nididhyasana é simplesmente a conversão do conhecimento intelectual. Esse Nididhyasana é simplesmente um subproduto de um Shravana e um Manana que naturalmente, gradualmente, vai convertendo aquelas compreensões intelectuais em fatos, né? Em fatos. Você vai desenvolvendo essa visão factual, né, do Vedanta, de tal modo que você sabe que eu sou essa consciência livre e independente das experiências desta subordem de realidade chamada Mithya, que é uma ordem aparente. Eu jamais posso ser tocado por esta ordem secundária. A ordem secundária existe no âmbito da minha existência, eu concedo existência a tudo isso, mas eu sou livre e independente, do mesmo modo que a tela do cinema é livre e independente das imagens projetadas na mesma. Né? Da mesma forma que o ouro é livre e independente das formas dos ornamentos de ouro. Do mesmo modo que a argila é livre e independente de todos os objetos de barro. Do mesmo modo que o oceano ou a água é livre e independente do oceano e das águas, das espumas, de todos os fenômenos que ocorrem dentro da água, né? A água é independente de tudo, né? Então, nós precisamos de fazer esse Shravana Manana até que este conhecimento seja tão claro que ele se torna um fato. Eu sou realmente livre e independente. Este é o Vichara Vedântico, né? A investigação vedântica, que é baseada, né, como nós sabemos, nas nossas experiências através dos 3 estados mentais, através das 5 níveis de experiências do 5 koshas ou 5 sheets, né? E através da elaboração, né? O Viveka, né? Feito, né? De ângulos diferentes, né? Propostas diferentes dos nossos textos, inclusive o Drigdrisha, o Viveka Chudamani, né? A diferença entre a distinção, a discriminação direta entre o observador absoluto, né? E o mundo de fenômeno, o observador absoluto e os observadores secundários, como nós vimos no Drigdrisha, né? Então, todas essas análises elas vão nos ajudar a fazer o nosso Shravana Manana até que esta compreensão seja livre de dúvida e seja devidamente internalizada a tal ponto que ela transforma o modo que o indivíduo ele lidar com as dificuldades do mundo, né? E com os prazeres do mundo, porque, como nós vimos no verso anterior, é aquele que é livre até mesmo, né, em meio aos prazeres sensoriais, os punhas, ele é livre, ele não tem apego, ele não quer agarrar e manter, entendeu? Ele simplesmente permanece livre e independente. Este é um estágio que ninguém pode evitar, na verdade, ambos os estágios, como o Swamiji frequentemente diz, o Jnana Yoga sem o Karma Yoga é impossível, né? E o Karma Yoga, o Karma, Dharma, Upasana, sem o Jnana Yoga é incompleto, né? Então, o Jnana Yoga é compulsório, né? E o Karma, Dharma Yoga também são compulsórios, tá? Porque você não consegue realmente, a menos que você diga, não, eu já sou altamente qualificado, porque eu vivi tudo isso em encarnações anteriores, eu tenho essa vasana espiritual já de muitas vidas, né? E agora eu cheguei aqui, né? E eu não preciso realmente de passar pelo processo de qualificação ou preparação, refinação, refinamento, purificação, porque eu sou uma alma já pura, né? Quem é que já é altamente qualificado? Todos nós do Vedanta Brasil. O que você acha, Marcelo, agora que você tem aquele instrumento chamado moxômetro,
Eu acho que sou, mas não sei. Eu tenho que sintonizar, tem muito para lustrar ainda aí da careca, além da Mas nós careca. somos. O fato de nós estarmos associados às escrituras do Vedanta, né, e a um professor, diz muito a respeito de nós, né? Mas isso não significa dizer que a gente possa esnobar ou menosprezar o Bhagavad Gita, entendeu? Dizendo assim, não, Gita não. Eu gosto simplesmente do Jnana Yoga pura, né? Aí tem pessoas que vai realmente para o caminho direto, né? Só quer saber do fato de que eu sou a consciência, etc, etc. Mas então nós vimos, né, que essa investigação do Vedanta sob a luz das escrituras, ela irá facilitar, né, este conhecimento, a internalização deste conhecimento. São ambos obrigatórios, esses dois estágios. Então, agora o Swamiji fala de um ponto interessante, porque eu já ouvia falar disso já há muito tempo, né? E aqui ele toca neste ponto, mais uma vez. Ele diz que existe um equívoco muito amplo, né, nas sociedades, nos círculos espirituais, que sugerem que, na época, né, do Kali Yuga, o Jnana Yoga é muito difícil e ineficaz, tá? Então, tem pessoas que dizem, não, é melhor evitar o Jnana Yoga, e eu, algumas vezes, eu falei também isso, entendeu? Porque quando a situação do campo ele oferece muitas adversidades, muitas crises e dificuldades, né? Este ensinamento final, que é o Jnana Yoga do Vedanta, entendeu? Que você é livre, você é a consciência, existência livre, independente de suas experiências nesta ordem, né? Este conhecimento final, ele é mais difícil quando a condição do campo é sobre o efeito de crise, adversidade, e a mente do indivíduo ela permanece mais focada na busca da segurança, né? Artha, quando a situação do campo é extremamente difícil, todo indivíduo ele tende a permanecer mais focado nela busca por artha kama, né? Dharma e a busca por mosca, ela se torna secundária quando a condição do mundo é muito, muito difícil, né? Porque imagine, você está totalmente inseguro, você não sabe, né, como vai ser o dia de amanhã em termos de sua sustentação, né? Então o indivíduo ele fala, não, eu não posso pensar nessas coisas. No máximo, eu vou pensar no Lorde, vou me apegar no Criador, vou ser um karma yogi, né? Eu vou fazer as minhas orações e vou aceitar tudo isso como o meu Papa Karma, como o Papa Karma nosso, né? Então, uma atitude do karma yogi em situações de muita crise que nos permite a discriminação entre Dharma e Adharma, aceitando as adversidades, né? Apesar das dores, né? Com uma certa resignação, com uma certa atitude mesmo de gratidão ainda, né, no coração, né? Então esta atitude é mais fácil quando a situação do mundo é muito difícil, né, naturalmente, porque eu já mencionei algumas vezes aqui, o nosso grupo tem menos participantes agora que nós estamos no Gita, né? E de repente não é simplesmente porque algumas pessoas decidiram esnobar o Gita, mas é também devido ao fato de que a situação do mundo está se tornando mais difícil e muitas pessoas estão mais focadas agora com Artha, né? Que é estabelecer ou restabelecer um campo de segurança. Então, eu vejo muitas pessoas, né, mais aflitas e mais focadas, correndo para o Artha Kama, né? Que é compreensível, né? Então, o que o Swami está dizendo? Que não é bem assim, tá? Por quê? Porque, tradicionalmente, esse conceito de no Kali Yuga, o Jnana Yoga não é eficaz, não é aceito. Porque o Kali Yuga, o Jnana Yoga é simplesmente compulsório para a libertação, né? Então, o que ele está querendo dizer é que não pense que você possa se libertar simplesmente através do espírito do Karma Yoga. Você não pode se libertar, né, do samsara somente através da sua devoção e observação do Dharma, porque
esse estágio, né, ele serve somente para preparação e purificação do complexo corpo-mente. Mas, no final das contas, somente a compreensão do fato de que nós somos já infinitamente livres e independentes de tudo que ocorre em Mitya irá nos libertar, porque nós já somos livres. Somente a compreensão vai nos libertar, né? Então, todo aquele estágio do Karma Yoga, embora ele seja preparatório e indispensável, ele jamais irá libertar. Por isso, o Jnana Yoga é compulsório. No final das contas, todos nós precisamos passar pela compreensão da realidade absoluta para sermos livres do samsara. Então, ele diz que não é bem assim. Por quê? Porque no Kali Yoga não é que você pode rejeitar o Vedanta, os Upanishads, e permanecer como um bhakta, ou um devoto de Ishvara, pensando que a devoção, o amor, a prece, né, e tantas outras atividades, né, do Upasana, pensando que tudo isso possa te libertar. Não, no máximo irá criar uma condição mais estável, né, do complexo corpo-mente. Então, é isso que ele quer dizer, que tradicionalmente não é aceito, porque ninguém pode evitar o Jnana Yoga se o objetivo é a libertação, o moksha, né? Esse estágio Jnana Yoga, né, também referido como Shravana Manana, é parte desta investigação vedântica. Esse estudo sistemático e consistente das escrituras que nós estamos fazendo agora no nosso Vedanta Brasil é parte do Jnana Yoga, né? Não é uma conversa, a gente não está aqui jogando conversa fora, né? Não é uma conversa perdida sobre um assunto perdido. Nós estamos desenvolvendo sistematicamente esta compreensão sempre mais clara e mais presente, né? Este estudo, né, esta contemplação, esta compreensão, tudo isso é o que nós chamamos do Jnana Yoga dos Upanishads, do Vedanta. E através do Jnana Yoga do Vedanta, uma pessoa se torna um Pranya Yani ou um Jnani propriamente dito. Tem os termos sânscrito que vai aparecer aqui. Através do Jnana Yoga, uma pessoa se torna uma pessoa com uma compreensão intelectual clara, né, clara e firme a respeito dos ensinamentos, né, mas não necessariamente essa compreensão intelectual ela foi ou será ou é traduzida, né, em compreensão emocional, que é aquele tal conceito que o Swamiji apresenta de modo muito genial, né, esses conhecimentos, né, embora eles sejam claramente obtidos no meu intelecto, livres de qualquer dúvida, mas ainda assim eles não se tornarem um fato na minha vida, de tal modo que eles me imunizem contra os choques, as dificuldades, as adversidades, né? É a conversão, né, deste conhecimento em conhecimento, força mental, emocional, porque, afinal de contas, esse conhecimento ele só é bom mesmo para nos imunizar contra a doença do samsara. Você lembra o que é a doença do samsara, Marcelo? É ficar preso nos apegos e aversões, né? Esperando, achando que controla os resultados, e isso acaba causando um apego. Fica preso nessa roda. Exatamente, né? Né? E o desdobramento deste equívoco, né, que o indivíduo vai sofrer o samsara, que é uma condição subjetiva, psicológica, no qual começa com os desejos e aversões, aí apegos e dependências, aí frustrações, raivas, né, irritações, e uma gama, né, uma lista enorme de emoções, né, perturbantes, negativas, que irão comprometer, né, a capacidade do indivíduo de exercer a discriminação a dharma, e ainda mais impossivelmente se torna a discriminação satya mitya, né? Por quê? Porque o indivíduo está sofrendo de uma doença terminal chamada samsara. É terminal porque ela vai mantendo o indivíduo preso a essas emoções, frustrações, expectativas, né, dores, né? Vai manter a pessoa ali de modo terminal até consumir a pessoa, né, e produzir um outro nascimento, né, uma doença terminal.
quando ela é muito já, né, arraigada, né? Então, esse conhecimento, quando ele é convertido, né, essa convicção intelectual de que eu não preciso de nenhuma bengala, de uma muleta, de uma ajuda externa para estar feliz, satisfeito e completo, né, é o que nós chamamos do primeiro estágio do Jnana Yoga, compreensão intelectual, né? Devo estar convencido porque, no momento, nossa forte noção é, para ser feliz, eu preciso de tantas coisas ao meu redor, né? Essa é a ignorância eterna. Eu sou feliz se, né? Eu sou feliz se isso estiver segundo os meus desejos e aversões, né? Estiverem conformados aos meus desejos, né? Eu devo estar convencido, pelo menos intelectualmente, de que eu sou feliz independentemente das circunstâncias ao meu redor, porque a minha natureza é Satchit Ananda, e Ananda é satisfação e paz, né? E essa ignorância é tão forte que a gente não consegue questionar esta premissa básica de que eu preciso de todas essas coisas para me sentir feliz, pacificado, satisfeito, etc., né? Mas o Vedanta irá atacar essa premissa básica, né? E esse é o problema do Vedanta. O Vedanta ataca a ignorância e, como quase todas as pessoas elas vivem sob o efeito desta ignorância, né? E elas não conseguem se livrar, se desprender das garras da ignorância, aí elas se ofendem, né? Porque dizer, olha, você está vivendo sob as garras dessa ignorância, né? Isso vai contra a ótima imagem que cada ego tem de si próprio. Dizer, eu, ignorante, não, é simplesmente um desejinho aqui, um desejinho ali, um medo aqui, um medo ali, mas isso não é um problema para mim, né? Eu sou já um Jnani, né? Então, o Vedanta vai atacar essa premissa de que você pode ser um Jnani e ainda assim depender de muitas coisas no campo, né? Então, a pessoa vai dizer, não, esse Vedanta é radical, né? É radical. Eu quero receber o status de ser um Jnani, apesar de eu depender emocionalmente de diversos fatores, coisas, pessoas, circunstâncias ao meu redor. O Jnani é aquele que pode, sim, sofrer do samsara, mas ainda assim ser um Jnani. Não, o Vedanta irá desafiar, questionar e derrubar esse conceito. Ou você é um Jnani ou você não é um Jnani, né? Você não precisa de nada externo a você para que você esteja bem consigo, né? Feliz consigo e por si, né? Você não precisa de nada disso, do ponto de vista emocional, psicológico, para estar bem. Aí o Swami apresenta de novo, né, a diferença entre as necessidades e os desejos por fatores que nos permitam sobrevivência, né? E a necessidade por fatores, né, que não são genuinamente necessários, né? São aqueles desejos mais emocionais, né? Eu me sinto inseguro psicologicamente, emocionalmente, e aí eu preciso de coisas e pessoas ao meu redor. Então, este tipo de desejo, que não é genuinamente essencial para a nossa subsistência, é um desejo já a nível emocional, né? Então, não é físico, prático, material, né? Então, o Swami naturalmente faz essa distinção, né? E ele coloca aqui que se os requisitos de segurança, né, e de prazeres, né, e de sobrevivência forem idênticos, né, se os requisitos dos desejos pela sobrevivência e por segurança são idênticos em todas as pessoas ricas que têm todos os aparelhos de casa, todas as pessoas ricas que têm todos as circunstâncias, os objetos, as coisas, as pessoas ao seu redor, elas deveriam ser muito bem realizadas, felizes, né, satisfeitas.
A gente sabe que não é assim. Na verdade, muitas das pessoas ricas cometem até mesmo suicídio, porque nada fracassa mais do que o sucesso, né? Como vocês já me ouviram, né? dizer, né? Então, não é por aí, né? Você necessitar de algumas coisas físicas, desde que seja genuíno. Nós vimos a natureza do desejo numa das classes anteriores, né? Ele precisa ser genuíno, ele precisa ser... Número 2, o que precisa ser, Luciana? Moderado. Moderado. E o terceiro... Não vinculativo, professor? Não vinculante. O terceiro é não vinculante. Então, os desejos, eles são inofensivos, eles não vão amarrar o indivíduo no samsara, desde que eles sejam genuínos, moderados e não vinculantes, né? Mas os desejos, né, aquela fraqueza emocional que diz, me ame, me proteja, me dê companhia, me dê isso, me dê aquilo, eu preciso de uma casa maior, todos esses outros desejos são declarações da minha natureza apurna, da minha natureza inferior e a minha identificação com a minha natureza inferior, né? Em geral, nós pensamos que precisamos de muitas coisas para sermos felizes. O estudo do Vedanta sistemático, né, de que eu não preciso de nada para ser seguro, completo, feliz, livre de ansiedade, expectativa e autossuficiente. É um choque para a maioria das pessoas, como nós sabemos, é por isso que somente raros indivíduos se associam ao Vedanta. Vedanta realmente, não o Vedanta que existe por aí, que simplesmente é uma sopa, né, muito diluída, de modo que possa atrair as pessoas a nível mais primário, né? É um insulto ao Vedanta esses grupos que surgem por aí. Portanto, o estudo do Vedanta, quando completado, né, ele nos libertará desta necessidade de segurança, né, através das coisas ao nosso redor, né? Esta é uma transformação intelectual que Dayananda Swami chamou, em nossa última série de palestras, necessidade de mudança cognitiva. É um processo cognitivo que chamamos de convicção intelectual, né? O Swami, ele fala que o Vedanta, né, o Swami irá apresentar esses apontamentos, essas declarações radicais, né? E o indivíduo vai ter que trabalhar nela, apesar de toda a dificuldade, a resistência, né? A negação de tudo isso, né? Até que ele esteja intelectualmente convencido, né? Da veracidade, né? Apresentada por essas declarações do Vedanta, né? De que eu não preciso de nada de ninguém para estar seguro, feliz, pacificado, satisfeito, feliz, né? Então, livre da ansiedade, né? E plenamente autossuficiente, satisfeito comigo e por mim mesmo, como dizia o verso 55, né? Essa transformação, o Swami Dayananda diz que é uma transformação puramente cognitiva, né? É um processo cognitivo que chamamos de quê? De convicção intelectual, né? Então, este conhecimento intelectual, esta firmeza, né, de convicção a respeito daquilo que as escrituras nos oferecem, né, a respeito da nossa natureza livre, né, esta convicção é uma mudança cognitiva, porque antes a minha cognição me diz que eu sou o complexo corpo-mente e eu dependo de muitos fatores no campo para ser feliz, seguro, satisfeito, né, realizado, livre da dor e do sofrimento psicológico. Eu preciso de né, manipular o campo, estabelecer, né, mexer no setup de tal modo que a minha mente, né, possa estar bem resolvida, né? O Vedanta diz que você não precisa de nada, e esta é um shift, uma mudança cognitiva de percepção que, naturalmente, depende dessa transferência de identidade do complexo corpo-mente para Satitananda, consciência, existência, a minha real natureza e identidade, infinitamente não limitada, né? Então, a necessidade indispensável é essa transferência de identidade que depende, né, o que produz uma mudança cognitiva,
né? Se antes eu me sentia o complexo corpo-mente dependente das circunstâncias do campo, agora eu me considero, eu sei, é um fato, eu sou a consciência, eu sou livre e dependente das circunstâncias do campo. Você entende, Carmen, como é radical o Vedanta? Como é chocante o Vedanta? Né? E as pessoas identificadas com o complexo corpo-mente, elas têm uma dificuldade monstruosa de aceitar essas declarações, ou elas aceitam, entendeu? Sem que essas declarações tenham se tornado um fato, e elas dizem, sim, não, eu sou livre, eu tenho moksha, eu sou iluminado, mas aí, quando você vê, o indivíduo ainda é dependente, né? Firmemente dependente das circunstâncias, dos seus desejos e aversões. Então, vamos passar do Yogata para Pranya, né? Do intelecto, do conhecimento, transforma esse conhecimento intelectual num fato, né? São os dois estágios, e depois temos que ir para o terceiro estágio, onde Jnana Yogata é o Karma Yoga, é o primeiro estágio, ok? Para Pranya são tantos nomes sânscritos apontando para os mesmos fenômenos, as mesmas coisas, né? Então, os dois estágios primeiros é a transformação do yoga, né, que entra no Jnana Yoga, até que ele desenvolva esse pranya, que é o conhecimento intelectual firme, livre de dúvida. E depois um terceiro estágio, no qual esta convicção intelectual é convertida em convicção emocional, né, que o Swami mais uma vez coloca em força mental emocional, imunidade emocional. Por quê? Porque é a personalidade emocional que enfrenta, né, do mundo, as crises da vida, as experiências do Jiva-Atma. É o seu centro emocional que vai lidar com isso, né? E se o emocional estiver abalado toda vez que as circunstâncias forem adversas, aí todas as outras funções do Jiva-Atma, né, memória, não, eu estou tão agitado que eu nem conheço, não consigo lembrar das coisas, né? A memória, né? As emoções, os pensamentos, né? O intelecto, todas as funções do Jiva-Atma, elas são abaladas porque o nosso centro, né? O nosso centro emocional, ele não foi fortalecido somente, né, por conta deste conhecimento acadêmico. Esse conhecimento acadêmico, ele precisa ser gradualmente e naturalmente assimilado, né, internalizado, até que você perceba que você reage para o mundo de um modo completamente diverso dos Anianes. Você compreende, Renato? Ok. Aí o Swami, de novo, ele nos lembra aqui daquele conceito do coeficiente de inteligência. Muitas pessoas, né, elas têm coeficiente de inteligência alto, pessoas espiritualizadas, que conhecem todas as escrituras, né, dos Upanishads, etc., mas ainda assim eles não converteram todo esse conhecimento intelectual num conhecimento direto, o aparokshayana, né, que produz esse equilíbrio, essa força, essa saúde mental e emocional, né? Então, eles podem ter um IQ, não, o QI, né? O QI em português, muito alto, mas ainda assim o QE, né? O coeficiente de emocional, ou inteligência emocional, força emocional, né? Muito baixo, né? Então, o cara sabe tudo, conhece, né? De trás para frente, da frente para trás, todos os Upanishads, mas ainda assim ele não foi beneficiado por este conhecimento, né? Então, essa é a distinção, né? Você quer um indivíduo que desenvolva esse coeficiente emocional, né? Uma pessoa inteligente, muitas vezes, sem essa força emocional, ela fica chateada, né? E eu estou agora sofrendo muitíssimo, apesar de todo o meu conhecimento teórico, acadêmico, né?
Portanto, no momento que houver uma perturbação na configuração do campo, a aula do Vedanta é abandonada e a pessoa sai por aí. Aqui o Swamiji, ele coloca, a pessoa vai para o templo. Vai para o templo, que vocês estão lendo aí? Tá. Então, no modo geral, quando a situação, como eu tinha mencionado antes, quando a circunstância do campo começa a deteriorar, o setup, né, a configuração do campo é perturbadora, né, e a mente dos indivíduos também são afetados, né? Aí o que fazem as pessoas? Elas sacrificam as aulas do Vedanta para ficar mais focadas na busca pela segurança, né, no corre-corre do samsara. Elas sacrificam aquilo que poderia realmente imunizá-las às condições adversas do campo, né, e correm atrás de artha karma, é um processo natural, é a ignorância que não foi, né, desraizada, né, erradicada, né? Então, aqui ele coloca, as pessoas elas abandonam, né, a aula de Vedanta é abandonada e a pessoa vai para onde? Dentro da cultura védica, elas vão rezar, vão orar nos templos, né? Elas voltam para o relacionamento com as divindades e elas vão pedir o quê? Por favor, Krishna, por favor, quem seja, qualquer que seja a minha divindade, me proteja, me dê segurança, né? Me dê isso, me dê aquilo, né? Elas voltam para o nível, né? Por isso que se diz que as pessoas são mais facilmente atraídas pelo Karma Yoga e a devoção e o relacionamento com Deus, né? Quando as coisas são muito difíceis. A gente vê isso à esquerda e à direita, né? As pessoas, às vezes, elas são ateus por muitos anos, muitas décadas, no final das vidas, quando a coisa fica difícil, um dos meus tios aconteceu isso, ele sempre foi ateu. Depois de muito velho, ele começou a contemplar, né, essa situação, começou a ir para a igreja e se agarrou em Deus. Né? Por quê? Porque agora, né, eu me sinto tão inseguro, porque eu percebo que o meu fim, o fim deste complexo corpo-mente, né, com o qual eu me identifico, né, está chegando, e é melhor eu me proteger aqui, né, e desenvolver um pedido aí para Deus, por favor, né? A situação aqui está feia porque eu tenho dor disso, dor daquilo, o corpo está quebrando mesmo, entendeu? Eu já estou precisando de ajuda para levantar da cama, então a coisa está realmente feia, por favor, me proteja, e se você realmente existe, né, que me ampare numa das suas locas, né, no céu, nessas coisas, né? Então, é muito comum essa atitude, a pessoa volta para o templo, volta para as preces, orações a Deus, buscando proteção. Então, nós estamos tratando desta conversão de conhecimento intelectual em conhecimento emocional e em sabedoria espiritual, eu gosto mais dessa expressão, a sabedoria espiritual. Sabedoria é diferente de conhecimento, sabedoria é alguma coisa que foi realmente, firmemente, claramente internalizada, né? Então, isso depende desse processo, ou é parte desse processo chamado Nididhyasana, sobre o qual Krishna falará no capítulo 6. Então, nós passamos por Karma, Jnana Yoga, e no final das contas, né, no final desse processo, depois de passarmos por Shravana e Manana, nós precisamos de converter esse conhecimento. E esta conversão é chamada de Nididhyasana, ok? Então, é a preparação da mente, o primeiro estágio, através do Karma, Dharma, Upasana, convicção intelectual, através do Jnana Yoga, do estudo, contemplação, resolução das dúvidas, né? E depois a conversão deste conhecimento firme, livre de dúvidas, em conhecimento, fortalecimento, né? Sabedoria espiritual, que se traduz como uma imunidade, né? Emocional, psicológica, né? Em relação a respeito das crises que nós enfrentamos em Nitya, né? E como esse reage à situação? Quais são os traços naturais que Arjuna quer saber? Krishna está enumerando. A primeira coisa que ele disse é que ele ou ela
são livres das expectativas. As expectativas são descartadas, né? Então, quem que falou em expectativa foi o Marcelo, no início da aula de hoje. As expectativas vão sendo descartadas, né? Elas surgem, né? Os desejos, expectativas, e elas vão sendo desistidas, né? Por quê? Porque a expectativa, ela é uma forma de dependência, né? Sem o qual, né, aquele objeto de desejo, eu já não sou mais feliz, né? É como se eu estivesse buscando um objeto de desejo no qual eu me apoio para que eu possa ser seguro, me sentir seguro, me manter em pé, né? Suponha que você tenha que se levantar. Algumas pessoas procuram uma parede para se levantar quando a idade é mais avançada ou quando a pessoa sofreu um acidente, né? Elas procuram algo para se sustentar. Elas não possuem força e equilíbrio suficiente. Eu procuro uma parede ou uma muleta, né? Uma bengala. Então, toda essa expectativa nossa vem deste mesmo tipo de fraqueza, né? Eu, por mim, eu não consigo ser feliz. Eu preciso de quê? De diversas paredes, de diversas moletas, de diversas bengalas, né? Que são pessoas, coisas, circunstâncias, né? Situações de vida, né? Lugares, né? Etc. Então, a gente vai se apegando às pessoas, às coisas, aos lugares, às circunstâncias, né? E isso são as paredes, são as muletas sem as quais eu não me sustento bem, né? Eu não tenho a força, né? Força do Jnana que me permite permanecer satisfeito por mim e comigo mesmo, né? Livre, independente, sem necessidade, sem expectativa de sustentação através de fatores externos. Portanto, toda expectativa, ela vem de uma mente fraca, uma mente que se sente incompleta. E que mente é essa? É uma mente, né, firmemente identificada, né, com o complexo corpo-mente, porque o complexo corpo-mente é inevitavelmente ilimitado, é limitado, né, vulnerável, né? Então, se a mente se identifica com o complexo-mente, né, corpo-mente, ela vai se sentir vulnerável, incompleta. Então, ela vai buscar o quê? Apoio no setup, apoio no campo, né, coisas que eu possa me apoiar, né? Então, ela não é uma mente fraca, né? Ela vai produzir desejos e expectativas de meios através dos quais eu possa me completar. Não é uma mente autossuficiente. Somente uma mente autossuficiente pode ser uma mente apurna. Uma mente não autossuficiente, tá? Então, uma mente que se considera não autossuficiente, mas dependente, né? É uma mente apurna. Apurna significa completude, plenitude. Apurna é a não completude, não plenitude. A não compreensão de minha natureza purna, ela depende de uma mente que não se conhece como autossuficiente. Não é autossuficiente no sentido, eu não preciso nem mais de comida, né? Eu já encontrei todo tipo de pessoas até mesmo que consideram que para você ser um jnani, um iluminado, você precisa ser capaz de viver de prana e parar de comer, né? Existe todo tipo de doideira, né, nos círculos espirituais, né? Então, são a autossuficiência emocional, mental, psicológica, tá? Então, a mente do Jnana, ela reconheceu a sua natureza pura, cheia, inteira, completa, livre, independente do campo, né? E ela não produz expectativas e ela é autossuficiente. O Jnana é aquele que não tem expectativas de coisas, de um ser, de pessoas, de uma determinada configuração do campo. Ok. Isso se chama Kama Tyaga, né? É a conversão, né? Ou não, Kama é desejo, né? É essa expectativa a respeito das circunstâncias do serapo, né? Não, peraí, deixa eu entender melhor esse Kama Tyaga. O Jnana é aquele que não tem expectativa de coisa alguma, né? Ele não depende de uma determinada configuração, e isso se chama Kama Tyaga, né? É uma força, né? Agora eu não estou lembrado o Tyaga, o que ele significa, mas esse equilíbrio, essa força emocional, né? Essa autossuficiência, né?
Este é o primeiro traço natural, assim, a ausência de expectativa, né? Kama é desejo, Tyagana é muito provavelmente a expectativa, né? Este é o primeiro traço natural de um Jiva Mukta, né? Por causa deste traço, ausência, né, de expectativa, nós encontramos uma certa diferença, né, no modo qual ele se comporta. O próprio Krishna irá contar mais tarde que quando as expectativas não são cumpridas, o indivíduo, o Ajnani, se torna muito chateado, né? E às vezes dá até chilique, né? Como eu gosto de dizer brincando. Toda expectativa é um investimento muito arriscado. Alguém tem dúvida a respeito disso? Não? Toda expectativa é um investimento altamente arriscado. Ela contém o quê? Inevitavelmente, ela contém um sofrimento psicológico potencial, que é como se fosse uma bomba relógio, que a qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, ela detona, né? Então, o Swami apresenta alguns dos exemplos que ele é dentro daquele contexto védico, onde a família é importante, onde os pais vão para ele dizendo, está tudo bem, mas meu filho isso, minha filha aquilo, né? Então, ele está dizendo, não, você não pode controlar o comportamento das pessoas, você deve permanecer focado no seu comportamento, de modo tal que você se torne livre e independente do comportamento das pessoas. O que elas fizerem, né, é mais uma questão, um problema do outro, né? Porque você não quer viver sob a base de uma expectativa de que os seus filhos ou as pessoas amadas a você se comportem de um determinado momento, né? Aí ele fala, essa é uma filosofia maravilhosa, né? Eu não quero que ninguém espere nada de mim, mas eu espero tanto dos outros, né? Então, eu vou ser livre, mas eu quero os outros dependentes, né? A cumprir, a preencher as minhas expectativas. Aí que o Swami vai exprimir um pouco mais de elaboração, né? Que muitas pessoas acabam ficando indignadas com o excesso dessas elaborações do Swamiji, né? Ele vai dizer, eu quero a minha liberdade, mas eu quero escravizar você, né? No que diz respeito a você e os outros, vocês precisam fazer o que eu quero, né? Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, né? 1 milímetro diferente das minhas expectativas e eu vou ficar muito chateado com você. E se eu estiver chateado com você, o que ocorre, né? Aí eu começo a fazer, como é que se diz? Sanções, né? Tá, então vai ver o que vai acontecer com você, Luciana. Ó, você vai ver o preço que você vai pagar, né? Porque você não preencheu as minhas expectativas, né? Então, as sanções vão começar a aparecer, as chantagens, né? Ok. Aí ele fala que o ego é tão espertinho que pode dizer, não, eu tenho uma expectativa boa, é para o bem da outra pessoa. Não, a expectativa é sempre a respeito de mim mesmo, e nunca a respeito do bem do outro. Se é expectativa, se é minha expectativa, se diz respeito ao meu bem-estar, eu quero que as coisas sejam de um determinado modo, que as pessoas se comportem, porque eu sou dependente, né? Eu dependo daquele tipo de comportamento para a minha felicidade, né? São expectativas vinculativas, né? Você não pode dizer, não, é uma expectativa não vinculativa, né? Mas se eu quero que alguém faça alguma coisa do modo que eu quero, para que eu fique realmente confortável, feliz, satisfeito, então é uma expectativa vinculativa, né? É uma expectativa viciada, é uma expectativa tóxica. Muito boa essa colocação, né? O Swamiji, às vezes, ele é indignante, como eu acabei de dizer, né? Uma expectativa tóxica, né? Venenosa, né? Porque ela vai te contaminar por dentro, né? Você tem expectativa, aí você sofre, aí você vai criar sofrimento para o outro, porque o outro também já está dependente de você, né? E aí a gente vai naquele ciclo sem fim chamado samsara.
Qual é a diferença entre uma expectativa tóxica e uma expectativa não tóxica, né? Na expectativa não venenosa, não tóxica, se eu sugerir, né, se eu sugerir ao meu filho fazer alguma coisa, dizendo, isso é melhor para você, né? Se ele não fizer isso, eu não vou ficar intoxicado, a minha mente não vai ficar intoxicada, perturbada, eu não vou ficar doente, porque as minhas expectativas não foram satisfeitas, né? Não existe esse tipo de consequência. Essa é uma expectativa não vinculativa, ou, em outros termos, não tóxica, não venenosa. O cumprimento ou não, né, do outro a respeito do meu conselho, digamos assim, não me perturbam, né? Então, isso é um parâmetro para ver, né, se as nossas expectativas elas são realmente não vinculantes ou não. Na expectativa tóxica, venenosa, eu não peço algo para o outro. Eu não peço algo para o outro para o bem da pessoa. Mesmo que eu diga, não, é para o seu próprio bem, etc., etc., né? Aí o Swami Pi, né, mais uma vez, diz, esse é um blefe com B maiúsculo, né? Em outras palavras, é uma mentira. O ego mente para si e mente para os outros ao seu redor, porque o ego está sempre ali para quê? Para proteger a sua autoimagem, as ideias maravilhosas que ele tem de si próprio, né? Então, é um blefe, B maiúsculo, segundo o Swamiji, né? Mas, fundamentalmente, eu vou ficar feliz somente se você fizer o que eu pedi a você, o que eu quero, né? Como eu sei disso? Se a pessoa não fizer, eu fico chateado. Isso se chama a doença do samsara, né? O Yogyani é aquele que pode até ter sugestões, né? E as sugestões, elas são apresentadas quase sempre quando as pessoas convidam o Yanni a apresentar um conselho, uma sugestão. Se as pessoas não convidam, né, o Yanni fica quieto, né? Mas o Yanni é aquele que pode até apresentar uma sugestão, se ele for convidado a apresentar, mas sem nenhum investimento, né? Sem nenhuma expectativa, sem nenhuma necessidade, né? O Yanni, ele pode dar um conselho, né? Uma sugestão, dizendo, eu acho que, né, seria melhor isso, não seria melhor aquilo, mas tudo bem, sem nenhum, ele compreende o processo kármico de cada alma individual, né, e a situação que o indivíduo vai ter que passar na vida, né, fazendo as suas próprias escolhas de momento a momento, né. Ele não tem expectativa. Qual é o primeiro benefício? Abandone a expectativa. Mas como é que a gente vai abandonar esta expectativa, Luciana? Porque no mundo espiritual existem diversas, né, teorias, filosofias, círculos, né, que apresentam essas afirmações como se fosse uma coisa muito simples, né? Fala assim, Luciana, você quer ser feliz? Abandone as expectativas. Este é o ensinamento mais profundo, mais absoluto. Abandone as expectativas, né? Aí a Luciana, ok, agora compreendi. Putz, como é que eu não tinha visto isso? Eu tenho que abandonar as expectativas. Tá? Mas aquela afirmação não é sustentada, né, por uma análise bem embasada do fato de que as expectativas, né, elas causam sofrimento, né, em vez de segurança, satisfação e paz, né? E o porquê dessas expectativas, né? Aí o indivíduo tem que embasar todas essas declarações, abandone a expectativa com o corpo de conhecimento do Vedanta, senão ela será invariavelmente ineficaz. São apontamentos finais que não ajudam o indivíduo a realizar, ou accomplish, né? Alcançar aquele nível de vairagya, de não expectativa, de não dependência, de não apego, de não desejo, né? Você precisa de um corpo de conhecimento extenso, completo, sofisticado, né? De tal modo que gradualmente a gente vai assimilando, compreendendo, né? O Swamiji vai esfregando, né? Vai enxergando na nossa cara essas verdades muitas vezes, né, dolorosas, né, de tal modo que gradualmente a gente vai desenvolvendo a força, a coragem, né, de aceitar a realidade dos fatos, né, da níveis de Nívia, né, e embarcar
neste processo profundo, muito bem dedicado e persistente, consistente, né, de Shravana Manana Nididhyasana, sob a luz dos ensinamentos e sob as exposições de um professor honesto e competente, né? Então, são raros indivíduos que realmente aceitam essas coisas, né? As verdades nuas e cruas do Vedanta, que espantam a maioria das pessoas, né? Porque, às vezes, eu entro em contato com pessoas por aqui, elas querem saber um pouco disso, um pouco daquilo, eu mando os links do Vedanta, sabendo que eu nunca mais vou ouvir falar, não, vou ouvir falar dessas pessoas, entendeu? Porque eu evito de passar esses links. Eu tive recentemente, né, algumas pessoas insistiram, eu passei. Por quê? Porque duas coisas ocorrem. Uma é que, primeiro, eu sabendo que elas não estão realmente qualificadas, né? Por que eu sei? Porque eu vejo o estilo de vida, as coisas que elas valorizam, as ideias e noções que elas acham o máximo, entendeu? Então, o Yanni rapidamente tira a temperatura do indivíduo e sabe a que nível, mais ou menos, as pessoas estão, né? Aí, então, tudo bem, você quer ver? Tudo bem, eu mando para você, mas sabendo que, muito provavelmente, a pessoa não irá se beneficiar disso. Mas aí pode criar um outro problema, Felipe. O outro problema é que, na medida que a pessoa vê, ouve, assiste alguns vídeos, se elas conseguirem realmente, elas podem se indignar com aquilo que eu estou dizendo, né? Aí, o que ocorre? Eu não ganho, né, a possibilidade de ajudar um aluno, um discípulo, mas eu ganho uma pessoa que agora ficou indignada comigo, e aí fica feia a coisa, né? Então, eu fico torcendo e choro, não deixo ninguém me achar na internet e ver as coisas que eu falo, que é o que o Vedanta fala, porque as pessoas não vão ser mais minhas amigas, né? Então, é um problema duro, né? Mas é o fato. Ok. Então, como é que a gente vai resolver essa expectativa, voltando para a Luciana, né? A gente vai, né, como a gente diz na expressão, a gente vai na base da porrada mesmo, na violência, né? Quando a expectativa surgir, pum, 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 né? A gente vai, né, dar nela mesmo, né, até ela não levantar mais a expectativa, né? Então, como é que a gente vai abandonar ela? A força? Não, a gente sabe que nada funciona à força, porque, fundamentalmente, tudo depende desta compreensão profunda, né, da natureza dessa ignorância sem início, né? Então, eu não posso suprimir, eu não posso tentar, né, acabar com ela violentamente, eu jamais irei obter o sucesso, né? A expectativa deve cair naturalmente. Você lembra aquela piada que eu contei recentemente, da coisa que caiu naturalmente, sem nenhum problema? E cai através de quê? Da compreensão, né? A nível de Vedanta, ela cai a nível da compreensão. A coisa não precisa cair realmente, mas tem que cair a crença, né, de que eu realmente tenho que depender, né, e tenho que desenvolver expectativas de modo tal que eu possa ser protegido, feliz, satisfeito, pacificado, etc. Essa crença é que deve cair, né? E essa expectativa deve cair somente, naturalmente, né, através do estudo do Vedanta, que irá revelar para mim a minha natureza purnativa, né, através do autoconhecimento. Então, eu preciso compreender que esta condição de apego, dependência, expectativa, frustração e todas as dores do samsara, né, coloridas com um pouco de punya, de prazeres sensoriais, e já vem defeituoso porque o indivíduo imediatamente se agarra àquelas satisfações circunstanciais, né, e cria mais dependência. São os defeitos, né, dos prazeres que chegam no samsara. Tem alguém que escreveu aqui alguma coisa no chat? É alguma coisa importante, Marcelo? Ou é mais prático funcional? A Irene mandou, Tiaga, renúncia dos desejos. Ótimo. Não expectativa ou renúncia dos desejos. Obrigado, Irene.
a expectativa, essa renúncia, né? A não expectativa deve cair por si mesmo, e ela só cai na medida que a gente compreende a natureza da ignorância, compreende que a ignorância nada mais é do que uma identificação equivocada com a minha natureza inferior, um instrumento de experiência, né? E minha identificação com a minha natureza superior, que é Purnatva, cheia, inteira, completa. Então, somente o autoconhecimento, gradualmente assimilado, irá reduzir e eliminar em grande, né, extensão qualquer expectativa ou desejo, né, por bengalas, por moletas, né? Mas não é que você vai eliminar essa escuridão, estas expectativas, essa ignorância, e imediatamente. Suponha que você tente varrer a escuridão, você não consegue fá-lo imediatamente. Você acende a lâmpada e a escuridão irá embora. Não é que você vai eliminar imediatamente, como a gente elimina a escuridão quando a gente acende a luz. A presença da luz dispels, né? Ela dispele, né? A escuridão. A presença da luz cancela a escuridão. Não é assim exatamente, porque a presença da luz, a presença desse conhecimento, ela depende de uma conversão gradual deste conhecimento intelectual em conhecimento direto, a parokshayana, força, né? Clareza, sabedoria espiritual, é um processo gradual, né? Então, não é exatamente assim, não é uma coisa que ocorre imediatamente, como acender a luz, né? Nunca ataque as expectativas diretamente, mas você não terá sucesso, né? Vocês já devem ter ouvido eu dizer que o Vedanta é um corpo de conhecimento que revela indiretamente a natureza Purnatva do indivíduo, né? Então, por que às vezes eu utilizo essa expressão, né, que eu não vejo, nunca encontrei em nenhum texto? Revela indiretamente, porque ela não revela realmente através de você é purna por causa disso e daquilo. Ela revela indiretamente porque a sua natureza purnatva é auto-evidente, mas ela só vai ser apreendida, vista, né, claramente por você através deste processo indireto que é a remoção da ignorância. Então, indiretamente, você vai abordando a ignorância, você vai cancelando, revelando a ignorância assim como ela é, e aí a sua luz, a sua felicidade, o seu ananda, né, a sua confiança, a sua força emocional, a sua sabedoria espiritual, ela vai se acendendo, assim por dizer, né? Qual é a causa raiz? Eu sinto que o meu Purnatva depende desse tipo de comportamento. Então, a minha plenitude, a minha satisfação depende dessas expectativas a respeito do campo, das pessoas, das coisas. Portanto, este sentimento de auto-incompletude é a causa das expectativas. Em outras palavras, essa convicção equivocada de que eu sou o complexo corpo e mente, né, intrinsecamente limitado, vulnerável, né, cheio de necessidades para sobreviver. Então, essa convicção, essa crença equivocada de que eu sou o complexo corpo-mente, irá produzir expectativas ou desejos de manipular e controlar o campo com o objetivo de desenvolver este Purnatva, que só pode ser desenvolvido através desta compreensão desenvolvida numa convicção livre de dúvidas e internalizada para se tornar esta saúde mental, emocional, psicológica, esta força, este equilíbrio, que são os traços do Yang. Bom, professor, é muito importante isso, eu acho, essa distinção entre uma renúncia forçada, né, e um desinteresse que vai ocorrendo naturalmente, né? Porque na renúncia forçada a pessoa, isso é errado, tal, mas ela fica quase que uma briga, né, querendo enfrentar o desejo, vamos dizer. E a outra coisa é que você vai
naturalmente, vai caindo naturalmente, você vai entendendo que aquilo lá não é destituído de maiores valores, a não ser aqueles que você atribui, né? Por ignorância. E tem que ser análise sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, vão desenvolvendo esta clareza e esta certeza de que nada realmente no mundo vai me propiciar, né, o que eu estou buscando, que é a minha natureza intrínseca, Purnatva, né, como consciência e existência infinitamente não limitada. Então, somente, né, como você diz, esta compreensão, e essa compreensão requer este trabalho, né, Shravana, Manana, Nididhyasa, uma vez as nossas mentes estejam devidamente qualificadas, né? Então, é trabalho, poucas, a maioria das pessoas não querem nem contemplar o início, né, deste processo. Não, eu gosto dos atalhos da vida, né? Eu gosto simplesmente das coisas mais fáceis, diretas, né? Então, as pessoas, elas evitam este processo, que é o único modo de erradicar esta causa fundamental, que é esta convicção equivocada: eu sou o complexo corpo-mente, né? Então, se você tentar suprimir, você se tornou o quê? Um yogi, no senso tradicional da palavra. O que é o yogi? O yogi é aquele que tenta, né, destruir os desejos, as expectativas, através do controle. Então, toda vez que um pensamento, uma ideia, uma noção de que eu preciso disso e daquilo, o yogi diz assim, não. Ele simplesmente diz não através da força, da willpower, né? A força de vontade, a força de disciplina, né? Ele vai lá e fulmina o desejo. E dizem que isso pode, né, beneficiar e produzir determinadas qualificações mentais, né? Mas o que ocorre quando a gente fulmina um desejo sem avaliar, verificar, analisar, né, a causa desses desejos, esse desejo brota de novo, né? É mais ou menos como preparando um solo para fazer um canteiro de alface, né, sem tirar todas as ervas daninhas, né, todos os matinhos. Eles vão estar ali voltando, até que você tire todas aquelas raízes, né, muito frequentemente, para que a sua alface tenha a força de crescer com muita saúde, né? Então, precisam ser erradicados, essa ignorância precisa ser, né, tirada, né, em sua causa raiz, né? Eu me sinto que eu realmente dependo, portanto, eu tenho que ter expectativa a respeito do campo. A autoincompletude, esse sentimento de autoincompletude, é a causa das expectativas. E essa sabedoria precisa ser clara, firme, transparentemente, cristalina, né? De modo que eu já não possa me esconder através dessas ideias fantasiosas de que não, as expectativas são parte da vida, os desejos e os sofrimentos são parte da vida de um Jnani. Não, aqui os Upanishads dizem que as expectativas, os apegos, os desejos, as dependências, os medos, não fazem parte do traço de personalidade dos Jnanis. Claramente estabelecido, porque as pessoas tendem a baixar a barra dos Upanishads, a baixar a barra do Vedanta, de modo que, vocês conhecem essa expressão, to lower the bar? Ela existe no português? Ou não? Abaixar a barra significa, uma expressão muito usada na língua inglesa, significa, ok, este aqui é o parâmetro, os critérios, os Upanishads, o Swami. Por exemplo, quando eu morava nos Estados Unidos, orgânica, de comida, fresh food, orgânica, era alta. Você tinha que ser isso. E o que aconteceu? As grandes produtoras, as grandes indústrias agrícolas, elas viram que era um mercado interessante, elas queriam entrar, isso eu estou falando de uns 15 anos atrás, né? Elas queriam entrar no mercado do orgânico nos Estados Unidos. Então, o que elas fizeram? Através dos lobbyists, elas foram mudando as regras até que elas conseguiram ali abaixar a barra do orgânico, de modo que o orgânico não é mais, né, aquilo que era no passado. Agora,
isso também é chamado de orgânico, né? Reduzir os critérios. Eu vejo isso à direita e à esquerda, as pessoas dizendo, não, eu sou um Yanni, mas tudo bem isso, tudo bem aquilo, né? É simplesmente tentar reduzir, né, os Upanishads, né, e de modo que as pessoas possam dizer, não, eu também sou um autorrealizado, né, mas o autorrealizado... Eu vejo isso, eu não perco tempo ouvindo essas coisas, mas as pessoas às vezes me mandam, eu dou uma ouvidinha, já sei, é sempre a mesma coisa. É abaixando a barra, entendeu? O critério do que é um Yanni realmente. Somente pela sabedoria espiritual exposta pelos Vedas e Vedanta, essas expectativas serão canceladas. Este é o primeiro ponto, né? Nunca ataque a expectativa violentamente, tentando suprimi-la. A segunda característica do Yanni, que Krishna apresenta, é Atman Yeva, ok? Ele poderia abandonar todas as expectativas porque ele é pleno e completo por si, mas não por causa disso ou daquilo, em outras palavras, não porque ele está desfrutando de um campo rico de punha, né? Então, ele abandona as expectativas, mas o Yanni, ele não abandona as expectativas porque Ishvara produz a ele um campo, né, repleto de punha, de tal modo que ele pode desfrutar. Então, este abandono das expectativas não é derivado de uma confiança de que minha vida agora é só punha, porque eu sou um Yanni, entendeu? Não. Esse abandono da expectativa é derivado do fato de que eu sou Purnatva, independentemente de Purna e Papa. Se as circunstâncias são Purna ou Papa, isso não diz respeito à minha natureza Purnatva. Não, a minha falta, carência total de expectativa é derivada do fato que eu sei a minha natureza plena, inteira e completa como consciência e existência, né? Então, eu não penso que eu dependo, né, do campo, eu não preciso manipular ou controlar, né, o campo, né, de modo que eu possa me sentir Purnatva, né? E não porque ele controla, né? Aqui eu fiz uma edição hoje, não por causa disso ou daquilo, ele simplesmente abandona as expectativas porque ele é pleno, ele reconhece que ele é pleno, inteiro, completo, como consciência e existência, e ele é satisfeito por si e com si próprio, não? Não por causa disso ou daquilo, foi a edição que eu fiz, não por causa disso ou daquilo, em outras palavras, não porque ele controlou bem o campo, não porque agora ele está desfrutando de muitos punhas. Então, ele fala, ok, como agora veio uma onda de punha, eu não preciso nem ter expectativa, porque eu sei que essa onda vai permanecer, talvez, indefinidamente. Não, eu simplesmente abandono as expectativas, porque eu compreendo a natureza punha, papa do campo, que não diz respeito à minha natureza Purnatva, inteira, completa, infinitamente não limitada. Você entendeu, Felipe? Alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? No momento que a gente diz, não, eu sou Purnatva por causa disso e daquilo, então você saiba que você já está se iludindo, né? O Yanni é aquele que diz, eu sou Purnatva, eu sou satisfeito comigo e por mim mesmo, porque eu sou Satchitananda, né? Então, é a natureza intrínseca do Jiva-Atma, né? É Satchitananda, ele reconheceu esse simples fato, né? Esse fato se tornou um fato realmente, não uma boa ideia, uma boa sugestão. Por quê? Porque Purnatva é a natureza de tudo e de todos. Aí o Swami aqui apresenta a analogia do fogo, dizendo que o fogo é quente por causa de quê? Por que o fogo é quente? Né? Não é por causa de nada. É a sua natureza. É a natureza do fogo, é o calor. Né? Agora, se a gente coloca uma panela de aço, de barro, né? Aí a panela de aço vai ficar muito quente também.
mas a natureza intrínseca da panela não é o calor foi transferido do fogo, e o calor é a natureza intrínseca do fogo, né? Do mesmo modo, a natureza intrínseca do Felipe é Purnatva, é a consciência, né? Livre de qualquer necessidade de bengalas e de moletas, porque é a natureza plena de identidade. Ok. A minha felicidade não pode depender de fatores externos. Caso contrário, eu estou em perigo potencial. A felicidade do Yanni ocorre devido a eu sou feliz porque esta é a minha natureza, né? Eu não sou feliz devido às circunstâncias. E como ele soube disso? Como ele chegou a esta conclusão, né? Por causa da consistência do estudo do Shravana Manana, que desenvolve, né, este conhecimento, né, intelectual, né, do Yana, né? E a segunda característica, então, é a autossuficiência. Então, o que significa autossuficiência? Não é ser autossuficiente de ter as suas comidas, né, no horto, ter água, né? Não, a autossuficiência é a suficiência absoluta, final, né, real, que enquanto as adversidades do campo possam se apresentar, eu sou autossuficiente, né? Eu sou autocontido. A minha segurança, a minha satisfação, a minha sabedoria não depende das circunstâncias do campo, né? Porque ela foi devidamente internalizada, né? Devidamente convertida em sabedoria espiritual, que faz do Yanni parecer uma pessoa forte, né? Forte mentalmente, fisicamente, né, emocionalmente, né? Mas é simplesmente conhecimento puro, né? Um conhecimento que não é meramente um conhecimento acadêmico, né? Importante, não é um conhecimento filosófico, né? O terceiro traço do Yanni, de acordo com o Swamiji, é chamado de Laksanam, né? Então, o que é isso? Samatva é equanimidade, né? É um estado de espírito, de mente equilibrado, apesar das turbulências externas. Então, é um outro aspecto, né? Primeiro, ele não se apega, ele não tem expectativas, ele não tem expectativa porque ele sabe que ele, por si, em sua natureza intrínseca, ele já é pleno, inteiro, satisfeito, ele é autossuficiente, e compreendendo essa natureza, né? Purnatva, ele se torna um indivíduo equânime, né? Ele vê as circunstâncias da vida e ele não se perturba. Ou se ele se perturba muito superficialmente e imediatamente devido à presença constante desses conhecimentos vivos na mente do Yanni. Esses conhecimentos irão neutralizar qualquer tipo, né, possível de perturbação, né? As turbulências, né? A equanimidade, o vairagya, né? A indiferença a respeito das circunstâncias do campo é um outro aspecto apresentado aqui a nível comportamental do Yana. Um estado mental equilibrado, aquela força mental equilibrada, né? Apesar das dificuldades do mundo. A mente é geralmente calma e as perturbações, elas diminuem gradualmente. Aí a gente lembra, né, daqueles três aspectos, né? Se existe uma perturbação na mente do Yanni, ela ocorre raramente e a profundidade, a intensidade é pouca, né? Ela não é muito intensa, né? E o tempo de recuperação é quase que imediato, né? Enquanto que o Yanni, ele sofre essas perturbações, né? De acordo com a condição do campo dármico, ele irá sofrer muitas perturbações, né? No Kali Yuga, a condição do campo se torna sempre mais adversa e as perturbações ocorrem nas mentes dos Anyanis, invariavelmente, né? Então, o quanto frequentemente, né, elas são, o quanto profundas elas são, né? E o quanto elas demoram para passar, né? Nós vimos, né, muito elaboradamente esse conceito nas nossas
duas últimas classes, né? E aqui, novamente, ele nos lembra, né, que esse é um ianômetro, né, para ver se você é um iane ou não iane, Felipe. Você tem que usar esse aparelho, esse ianômetro, né? Frequência, intensidade e tempo de recuperação, para avaliar a sua esposa, o seu sócio na empresa. Você vai avaliando todo mundo, né? E vai dizendo para eles o que você observou a respeito deles, né? E aqui o Swami diz, fala, não cometa este erro, né? Isso é para você avaliar a você mesmo, né? O nível da sua assimilação, né? Internalização e conversão deste autoconhecimento em força, equilíbrio, sabedoria, né? Espiritual. Ok. Então, qual é a vantagem do autoconhecimento, né? A gente poderia dizer, o autoconhecimento, ele produz, né, um vairagya, né, que é uma condição de equanimidade, né, ele se traduz, né, naturalmente, a mente é livre de expectativas, né, e o Yanni é aquele que é livre de expectativa, porque ele se sente autossuficiente, né, ele acha, não, eu não dependo de nenhuma bengala ou muleta, né, e no final das contas ele é uma pessoa equânime, ele é equilibrada, né? Então, qual é o benefício do autoconhecimento? É simplesmente o Yanni, ele tomou uma vacina, uma imunização contra o samsara. A gente fala muito de vacinas, essas vacinas, e está vazando que as vacinas não são realmente eficazes, né? Algumas dessas últimas vacinas, né? Mas a vacina do Vedanta é altamente eficaz, porque ela vai imunizar o Yanni, né, contra esse vírus, essa doença, né, chamado samsara, né? Por quê? Porque ele tem esta imunização contra os choques da vida, as adversidades da vida, entendeu? Porque ele está estabelecido em sua natureza, na convicção de autoconhecimento, a respeito de sua natureza purnativa, como consciência e existência não limitada, não dual, né? Então, as pessoas dizem, isso parece uma viagem, será que isso existe realmente? Existe, o Vedanta diz que existe, os nossos gurus dizem que existe, e eu, como professor de vocês, eu digo que existe realmente. Não é uma ficção, entendeu? Este é o conhecimento espiritual que transforma o modo qual nós experimentamos esta construção corpo-mente nossa e o mundo que a gente experimenta através desse complexo corpo-mente, né? Então, este é o benefício. Você vai conseguir lidar com a sua sogra de modo muito mais equilibrado, muito embora a minha sogra, eu amasse tanto a minha sogra, que eu nunca tive problema de lidar com a sogra, né? Se alguma coisa eu teria problema de lidar com o meu sogro, né? Mas com a minha sogra, jamais, porque ela é uma pessoa muito adorável. Ela faleceu, como alguns de vocês devem lembrar. Ok. O Yanni é aquele que as situações desfavoráveis não o perturbam, né? Mas ele também não se deixa levar por situações favoráveis, né? Então, como foi colocado antes, se a pessoa pensa, não, eu tenho que ter a força para lidar com as dores, as situações desafiantes, as crises, né? Circunstâncias desfavoráveis, aí ele pensa, mas eu não preciso de força para lidar com as situações favoráveis. E o Swami, né, o Vedanta diz, não, você precisa deste mesmo equilíbrio, desta mesma força para lidar com as situações favoráveis. Por quê? Senão você vai desenvolver o quê? Apego e dependência de circunstâncias favoráveis, entendeu? Então, até mesmo quando as circunstâncias favoráveis, o Yanni, ele está ali dizendo assim, eu não dependo deste punha para nada, porque a minha natureza é além de punha papa, né? Além dessas experiências humanas.
né? O desfrute sensorial, mas quando desfrutamos essas situações favoráveis, devemos lembrar que isso também é sujeito ao início, meio e fim. Ele chega e vai, né? Punya vai dar espaço para papa também. Então, o indivíduo ele não fica criando uma fantasia irreal de que agora em diante a minha vida é um mar de punya. Não, ele não tem essa fantasia, ele sabe que punya e papa se refere à minha natureza inferior como Jivatma, né? Mas a minha real natureza é o Paramatma, que é Purnativa, intrinsecamente. A gente jamais pode esquecer essa realidade, senão a gente vai ficar, né, dependente e criar expectativas através no samsara, né? E a minha faculdade discriminativa, ela vem obscurecida, né? Ela se torna comprometida, afetada, né? E você vai se deixando levar nas correntes do samsara, né? E muitas vezes imaginando que eu sou a consciência, né? Infinitamente não limitada e que não existe nenhum problema, né? Com a condição humana do samsara, né? Eu não quero depender, me tornar viciado em situações favoráveis. Não deixe se levar. Portanto, esta é a terceira característica, samatvam, a equanimidade, né? Esta é uma característica, a terceira característica, visto desses 3 pontos, do Jivan Mukta, né? Cada verso é muito importante nesta fase do Gita, nessa parte final que elabora, né, tudo isso, né, muito importante, porque é útil para a autoanálise, a autointrospecção, para que eu não comece a viajar ou escorregar na maionese, né? Eu quero ter uma visão transparente, realística, né, da onde eu me encontro neste processo de assimilação, internalização ou conversão deste autoconhecimento, né? Quanto mais nós nos tornamos dependentes dessas bengalas e muletas, mais eu me sinto inseguro, naturalmente, né? Como é que você pode se sentir seguro realmente se você depende de muletas e bengalas? Tá? Não. A segurança só é segurança quando ela é compreendida como a minha natureza intrínseca, né? A minha natureza purna, completa, inteira, infinitamente segura, né? Então, eu sempre, né, se a minha felicidade for dependente de tudo isso, né, eu vou sempre me sentir inseguro. A insegurança, mais insegurança, é igual a mais insegurança, é igual a insegurança quadrado, né? Isso é muito comum dos relacionamentos, né, humanos, principalmente os relacionamentos íntimos. Você encontra uma pessoa que é insegura e carente, e ela busca segurança no outro, na outra, né? Mas sem saber que o outro também, ou a outra, está buscando segurança nela. Então, nós temos 2 pessoas inseguranças, vivendo a experiência de insegurança, né? Mas, ainda assim, elas inconscientemente imaginam que se eu pego a minha insegurança mais a insegurança do outro, de repente, eu me torno seguro, porque 2 inseguranças talvez seja equal, né? A segurança, né? Não, o Swami diz, não, vai ser insegurança ao quadrado, vai piorar a coisa mais ainda, né? Porque você está buscando a segurança como uma pessoa que se sente muitíssimo insegura. Este é o erro fundamental em nossa própria abordagem na vida. Por isso que não somos capazes de resolver os nossos problemas internos. Não porque nos falte a vontade, o esforço, né, a dedicação, mas a direção correta. A gente está buscando a segurança no campo da insegurança. Você compreende, Felipe? Não importa quanto sucesso físico, material, quanto sucesso a nível de relacionamentos pessoais com outros, não importa, a gente está buscando a segurança no lugar errado, né? Então,
a direção adequada. Então, o problema, os esforços estão ali, mas a gente está buscando no lugar errado, a gente está buscando no campo das experiências que, fundamentalmente, não contém esta segurança buscada por todos nós, né? Falta uma direção correta. Os Vedantas, os Upanishads, nos dão essa direção, né? Ok. Existe uma palavra em sânscrito que se diz pranyatinaha, que significa yatinama, significa esforço, né? Esforço, esse prefixo pra é muito importante. Pra significa direção adequada. Olha que bonito, né? O sânscrito, quando você conhece. Então, esta prayatinaha, né, em sânscrito, significa que você precisa redirecionar a sua vida de tal modo que você busque a segurança, a paz, a alegria, a satisfação, a equanimidade em si próprio, na sua natureza intrínseca, e não no campo dos objetos de consumo, né? Uma direção apropriada, direção adequada, né? Significa a própria, apropriada direção, uma direção adequada, né? O que é adequado? É uma direção correta. O que significa uma direção correta? É uma pessoa insegura não deve se apegar. Uma pessoa insegura deve se apegar. Se quiser se apegar a algo seguro, ela deve apegar a quem? Apegar, naturalmente, as escrituras. Aqui o Swamiji, ele apresenta um exemplo, né, védico. Ele diz, se você se sente inseguro, né, e você quer se apegar a alguma coisa, você não vai se apegar num galinhozinho fraco de uma árvorezinha, sem raízes e sem estrutura. Você vai se agarrar num ramo de tamarindo, que parece ser uma planta sólida, né, que serve de apoio, né? A gente pode realmente nos segurar nela, né? Não no ramo de manga, no ramo de tamarindo. Este ramo de tamarindo são as escrituras de Bhagwan, né? É o Lord, que fundamentalmente não é diferente daquilo que você é, né? Como Satchitananda. Então, se a gente quer se apegar, se devido a essa insegurança, a gente precisa de um apego, que esse apego seja as escrituras dos Upanishads, né? E aos professores que desdobram esses ensinamentos. Esse é um apego que irá nos conduzir ao apego até mesmo às escrituras e à autossuficiência, né? Porque as escrituras são as últimas muletas, os últimos apoios que eu uso para que eu possa, para que seja revelado a minha natureza livre e independente, todo e qualquer apoio e muletas, né? Porque o propósito do Vedanta é somente aquele de revelar a nossa natureza, né, absolutamente segura, inteira, completa, plena, Ananda, né, ou Ananta, ok? Então, a gente fica por aqui e a gente, semana que vem, amanhã, eu tenho, Mauro, eu preciso falar com você, a gente fala daqui a pouco, eu vou te ligar para você imediatamente no WhatsApp, posso? Tá bom. Uhum. Só um minutinho, tá? Okay. Então, a Luciana, eu agradeço muito o esforço seu nas traduções, o trabalho está muito bom, estou quase acabando aquele segmento, né? Nós temos no Mandukya 4 capítulos, né? O Mandukya Karika, o Karika é de uma beleza, de uma riqueza impressionante, cheio de bombas, mas bombas que a mente faz assim, pum, eu estou muito feliz de ter abraçado esse projeto, né? Com vocês. Então, vai ser uma coisa muito incrível. Então, eu preciso ver com você, Mauro, e para a gente numerar todos esse material e passar para a Betânia, tá? Para o pessoal começar a se organizar, né? Tá então, bom. semana que vem, nós estaremos em Joanópolis, fazendo esse seminário. Eu convido a todos vocês que não possam participar presencialmente, que participem virtualmente, porque são ensinamentos muito, muito reveladores e libertadores, tá? E muito provavelmente, eu vou segurar esses ensinamentos, né? Como eu já estou segurando alguns ensinamentos, e não vou disponibilizá-los abertamente
no YouTube, por motivos diversos, tá? Então, eu convido vocês a participarem, aqueles de vocês que tiverem dificuldade econômica, falem comigo ou falem com a Betânia, tá? E aí a gente dá um jeito em tudo isso, tá? Mas que o desejo pelos ensinamentos seja realmente genuíno, não seja simplesmente uma curiosidade superficial. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês. Né? O Felipe fica feliz que eu coloco ele sempre lá no nível do Lorde, né? Lorde primeiro e Felipe segundo. Né? Loca então, privilegiada. Então, tchau, queridos. Obrigado, Betânia. Obrigado a Felipe, a todos vocês, Mauro, Carmen, Alexandre. Até semana que vem. Chuara permitindo.